Olá, bom dia! Eu, Viviane Faria, estou aqui com você para darmos início nessa correção de prova, nesse pós-prova aí do Gran Cursos, na verdade? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho da prova de agente administrativo que foi feita ontem para o metrô. E aí eu tenho aqui algumas questõezinhas e, na verdade, o que nós vamos avaliar são os itens de interpretação de texto, perfeito? A parte de gramática você vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais tarde dessa manhã, com o professor Elias, tá? Muito bem, olha só, dá uma olhadinha na sua prova, pega a sua prova. O primeiro texto, chamado Estrutura do Metrô DF, é um texto interessante, foi muito legal, né? A prova do metrô e eles só se falavam do metrô, né? Mas, enfim, o que acontece? Na questão 1, para nós entendermos o texto, na questão 1 diz o seguinte: do ponto de vista da tipologia textual, o texto estrutura do metrô DF deve ser classificado predominantemente como. Olha só, interessante. Em relação à tipologia, nós temos o texto pode ser descritivo, ele pode ser narrativo, pode ser dissertativo. Perfeito? O comando da questão nos direcionou aquilo que a questão está querendo, predominantemente. Afinal de contas, nós temos aqui 5 alternativas e nós podemos ter mais de uma correta ou até mesmo as 5. Então, o comando direcionou para o que ele quer, predominantemente. Então, verificando em relação à predominância, o que nós temos? O texto, nós não vamos ler, porque eu já sei que você leu e releu e treleu. O texto, ele está explicando como é o metrô, tá? Então, ele fala toda a estrutura do metrô, a quilometragem, da estação, de toda a via, do formato da via do metrô, que é em formato de Y, está falando das estações e assim por diante. Então, presta atenção. Se fosse uma narrativa, o texto estaria contando uma história que tivesse acontecido no metrô ou até mesmo uma história do metrô. Se fosse uma dissertação, ele estaria comentando sobre o metrô em vários aspectos, ou então escolheria um, no mínimo, para poder funilar, querendo somente nos expor um assunto ou nos convencer de uma ideia. Só que aqui ele realmente está dizendo como o metrô é. Se ele está dizendo como o metrô é, o que nós temos aqui como tipologia predominante é a descrição, não é verdade? Só que aqui, como texto descritivo, nós temos as alternativas C e E. A C diz o seguinte: descritivo, pois estabelece um debate a respeito da estrutura do metrô DF. Descrição tem essa intenção? A descrição não tem intenção de estabelecer debate. A dissertação argumentativa, que algumas vezes tem intenção de estabelecer debate. Mas olha, a alternativa é descritivo, pois faz um registro de informações que caracterizam a estrutura do metrô DF. Lindo, né? Então, ele realmente, aqui a resposta, a alternativa é, pois faz um registro de informações que caracterizam a estrutura do metrô DF. É isso que a descrição é, caracterizar. E como o texto está fazendo isso em predominância, então na questão 1 a nossa resposta alternativa é. Perfeito? Segue. Questão número 2. Considerando as informações apresentadas no texto a respeito do metrô DF, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Todos os dias, 140 mil pessoas são transportadas pelos 32 trens. O texto diz lá no primeiro parágrafo que nós temos, em média, 140 mil passageiros, tá? Então, afirmar que todos os dias há 140 mil está errado, ok? B. Os demais trens não estão em funcionamento, porque ainda não foram inauguradas as outras 5 estações. O texto não explicita esse tipo de informação. Combinado? C. O Distrito Federal possui 3 vias de metrô, uma principal, outra com 14,31 quilômetros e outra com 8,8 quilômetros. Na verdade, o texto diz que o metrô possui uma via, tá certo? Ele só tem uma via no formato de Y, tá? É disso daqui que ele está falando. E aí depois ele reconsidera a questão dos trechos, mas ele possui só uma via. Alternativa D. A respeito do formato da via, pode-se dizer que a base do Y representa o eixo principal e a parte superior da letra representa os 2 ramais. É justamente disso que o texto está falando. Ele explica isso daí, principalmente no segundo parágrafo, mostrando realmente o formato de Y e essa base do Y sendo o eixo principal. Tá? E essas duas partes aí, formadores da parte superior do Y, seria o que ele vai chamar de ramais, ok? E a alternativa é o eixo mais longo liga a estação central rodoviária do plano piloto. Peraí. Olha só a discrepância do item. Por quê?
Porque tá dizendo, o eixo mais longo liga a estação central à rodoviária, mas a rodoviária é a estação central. Como é que ela está ligada a si mesma? Ok? Então, é de fora. E aí, na questão 2, realmente, a nossa resposta é a alternativa D, que fala, que explica de maneira adequada e condizente ao que está no texto, o formato da estação, formato de Y e os seus ramais, ok? Então, perfeito aí. Vamos agora para a questão 5, questões 3, 4, 6, 7, 8, o professor Elias vai gabaritar com vocês, tá certo? Então, vamos para a questão 5. Questão 5 da nossa prova diz assim: a partir das ideias veiculadas pelo texto, é correto afirmar que o seu principal objetivo é... De que texto ele está falando? O texto exatamente anterior, que diz histórias que movem o metrô. Presta atenção, eu sei que você já leu esse texto, mas olha o problema que nós temos aqui. Quando nós temos referências a respeito do texto, dessas alternativas, que eles nos deram 5 alternativas, nós temos aí, quando passamos o olhar, quando nós lemos, 3 respostas possíveis, tá? 2 aí realmente nós podemos descartar, mas 3 mexem conosco. Olha só, alternativa A diz assim: o principal objetivo é divulgar o terceiro filme da campanha publicitária. O que move o metrô é a paixão e o esforço das pessoas que trabalham nele. Outra que vai balançar conosco. B, mostrar à população o trabalho realizado pelo pessoal da manutenção do sistema metroviário. E D, tornar público o pesado e importante trabalho do pessoal da manutenção do sistema metroviário. Então, a C, valorizar o potencial artístico dos metroviários. Está de fora, o texto não está focalizado nisso. E é apresentar nas principais emissoras de TV os trabalhos fotográficos do engenheiro Frederico também. O texto, essa informação trazida pela alternativa C e pela alternativa E, na verdade, elas aparecem no texto, mas elas não estão como as mais fortes. O que acontece? Realmente o texto, ele traz uma divulgação a respeito do trabalho dos metroviários, a respeito do trabalho do pessoal da manutenção, na verdade, do pessoal da manutenção, de madrugada, o que eles fazem, etc. Mas a questão é a seguinte: o que vai nos direcionar a alternativa correta? O texto diz assim, ele começa fazendo todo o apanhado a respeito do metrô, do pessoal da manutenção que começa a trabalhar de madrugada, e aí lá ainda no início do primeiro parágrafo ele fala assim: é um dos serviços executados pelo pessoal da manutenção. Tema do terceiro filme da campanha publicitária, o que move o metrô é a paixão e esforço das pessoas que trabalham nele, que acaba de ir para o ar nas principais emissoras de TV. Aí ele continua dando explicação, citando alguns nomes importantes, e aí no segundo parágrafo ele inclusive começa assim: no filme ele fala um pouco a respeito do trabalho que é executado pela manutenção do metrô, principalmente durante a madrugada. E aí ele fala a respeito do engenheiro Frederico, etc, etc, etc. Enfim, aí a referência ao texto diz assim, que ele está disponível, aí fala do site, metrô, spgov.br/metrô/campanhas, /campanha histórias. Ou seja, está numa parte de divulgação, numa parte de campanha. Campanha a respeito do quê? Do filme. Do filme, esse terceiro filme, que inclusive vai falar a respeito do pessoal da manutenção, que principalmente desse pessoal que trabalha de madrugada, tá? Então, o que acontece? Olha o comando fala: a partir das ideias veiculadas pelo texto, é correto afirmar que o seu principal objetivo é... Então, é o principal objetivo do texto. O principal objetivo do texto é fazer divulgação do filme. O texto é uma campanha sobre o filme. Agora, o principal objetivo do filme é realmente falar, mostrar à população o trabalho realizado pelo pessoal da manutenção, ok? Ou tornar público o pesado e importante trabalho do pessoal da manutenção. Então, o filme vai se focalizar, o tema do filme vai se focalizar nas alternativas B e D. Mas o texto em questão tem como principal objetivo fazer a divulgação do filme, o que traz a alternativa A. Correto? Perfeito? E ainda mais se nós pararmos para pensar, as alternativas B e D, elas são muito parecidas. Se nós optássemos por uma das duas, íamos ficar naquele balanço, mas a outra também é igualmente importante, tá do mesmo jeito. Pois é. Então, realmente aí, do texto, o principal objetivo está na alternativa A. Ok? Certinho? Muito bem. Então, eu fecho aqui com você esse nosso
pequeno momento de comentário a respeito da prova do metrô, da banca IADES, e os deixo com os demais professores. Um abraço, uma boa manhã, bom dia.